Oh, boa tarde! Temos a Dani, a Maria de Lourdes, a Aline, as três especialistas que eu convidei, que estão prontas, tudo felizes de compartilhar essas informações com vocês. Ok, então, Aline, já convidei. Vou convidar a Dani. Ô, Dani! Olá, Sophie! Meu Deus! Tem que... Conseguimos! Ei, Aline! Tem que ser flexível. É, Bom, não. a gente se habituou demais a poder fazer assim, Belém com São Paulo em um segundo, sem problema. A Aracaju vai vir também. O Nordeste está muito forte no método Sofia, especialmente na parte do diabetes. Impressionante, hein? Estou muito feliz de tê-las aqui. Vamos esperar a Maria de Lourdes chegar, ela está quase chegando. E gostaria de acolher e parabenizar quem está aqui, porque foi um caminho das pedras para conseguir esse webinário. Inclusive, vai ser um presente meu de aniversário, porque é meu dia de aniversário, então estamos com esse presente generoso de três especialistas que eu convidei, especialistas sobre justamente a questão do diabetes, super atualizadas, elas vão se apresentar para vocês. Foram os três se formaram dentro do método Sofia, por isso que é um grande, grande prazer de convidá-las. Agradeço pela confiança de ter feito o meu curso, mas também para mim isso é sem preço, não tem preço de ter assim um grupo de profissionais falando a mesma língua, né? Ou seja, muito alinhados no nosso discurso. Então, para quem está chegando pela primeira vez, né, eu sou Sophie Deran, eu sou nutricionista franco-brasileira, pesquisadora em neurociência do comportamento alimentar, autora do livro O Peso das Dietas, e também elaborei e idealizei um método que, na realidade, é uma abordagem sem dieta, porque quanto mais eu estudo essa questão da restrição no cérebro, no comportamento alimentar, mais eu estou contra fazer as dietas restritivas. Então, dentro do meu curso, a gente trabalha especialmente a questão da obesidade, do diabetes tipo 2, de transtornos alimentares. A gente não entra em patologias como diabetes, doenças renais, autismos, mas eu convido especialistas para justamente mostrar que até dentro dessas patologias, a restrição ela não é indicada, ou seja, é uma restrição muito rígida, ela não é indicada e é muito importante hoje se atualizar sobre isso, porque as diretrizes, tanto internacionais quanto brasileiras, a Sociedade Brasileira de Diabetes está extremamente atualizada e alinhada com as diretrizes do mundo. Ou seja, a Dani que vai falar mais sobre isso, mas estão indicando que essa época da grande restrição, onde o paciente não pode, acabou. A gente vê que isso não ajuda o paciente de jeito nenhum. O que é interessante é justamente essa abordagem, que é nossa abordagem no método Sofia, onde o paciente vira protagonista. Ou seja, o paciente que está dirigindo o barco dele, e o profissional vai ajudar, orientar o paciente para ele, primeiro, entender a doença e também saber manejar da melhor maneira possível essas dificuldades. Então, o cuidado do diabetes está
em evolução, revolução, eu diria, e ainda bem. E Maria de Lourdes chegou. Olá, tudo Tudo bem? bem? Então, vamos entrar, então, dentro das apresentações, já que tenho todo mundo aqui. Muito obrigada de me dar esse tempo. Estamos juntos já há um tempão, já organizamos um workshop em fevereiro e vamos, de novo, organizar um curso Método SOFI no Diabetes. E hoje é um webinário justamente para apresentar 4 erros que são muito comuns dentro do atendimento do paciente, do cuidado do paciente com diabetes. Então, a gente vê que mesmo com maior carinho, com maior tentativa de ajudar o paciente, a gente pode fazer exatamente o contrário do que realmente o paciente precisa. É isso que a gente veio falar. É nosso objetivo aqui de passar um máximo de informação para você, que é profissional de saúde, por isso que esse live está no Método SOFI. Então, gostaria de deixar vocês se apresentarem um por um. Então, ao meu lado tem a Dani, vamos começar com a Dani. Então, Dani, por favor, apresente-se, um prazer tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui discutindo temas tão importantes, né? Ontem a gente teve um outro evento, como a gente estava conversando, né, mais cedo. Novembro Azul é um mês que a gente trabalha muito, né? Todo mundo que trabalha com diabetes. Então, assim, a gente já vinha discutindo desde o evento de ontem, eu estava com a Aline, sobre a importância da gente trabalhar ainda mais, né? Para desmistificar tudo que a gente acha que ainda precisa ser feito em termos de restrição, de terrorismo, né? Isso tudo precisa ser muito debatido. Enfim, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pará, minha casa para a qual eu voltei depois de fazer todo um percurso acadêmico. Então, fiz mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento, fiz doutorado em Nutrição Humana na UNB, e voltei para minha casa de origem. Hoje eu sou professora adjunta da Faculdade de Nutrição, na UFPA. E também atuo como orientadora na pós-graduação stricto sensu, né, em neurociências e comportamento. Então tem tudo a ver do que a gente vai falar um pouco aqui. E também no PPG Diabetes, né, que é um mestrado profissional em diabetes. Então, sou também membro do Departamento de Nutrição da SBD, representante do Norte, e sou educadora qualificada em educação em diabetes, né, pela SBD, pela ADJ e IDF, né, que é a Federação Internacional. Então, assim, dediquei, já acho que desde 2007 que eu estudo, né, diabetes e, enfim, me dedico, me debruço a me atualizar e assim, é um prazer para mim estar aqui junto com todas vocês, que, enfim, só nome de peso, né, gente? Então, eu queria agradecer a oportunidade e espero que a gente consiga desmistificar alguns tabus aí que a gente tem visto diariamente. Obrigada, Sofia. Obrigada, meninas. Não, uma honra tê-la conosco, realmente. Depois vem a Maria de Lourdes na minha tela. Então, Maria de Lourdes, por favor, apresente-se. Você já fez 2 workshops comigo, e a gente até pegou o nome que você cunhou dessa frase, diabetes não limita. Acho que é uma mensagem maravilhosa. Então, pode contar um pouquinho de você. Oi, meninas. Oi, Sofia. Boa tarde. Como a Dani falou, é um prazer estar aqui, tanto por estar junto com vocês, tanto porque realmente a gente gosta muito de falar sobre diabetes. Novembro é um mês que a gente trabalha muito, mas a gente não consegue negar um convite. A gente está super feliz por todas as oportunidades de a gente estar aqui. Eu também sou nutricionista, assim como a Dani, assim como a Sofia, a Aline que vai se apresentar. Também fiz o método SOFI assim que me formei, né? E aí surgiu a possibilidade de a gente já fazer o primeiro workshop, que chamou Diabetes Não Limita, que é minha missão na vida, eu acho que é essa mesmo, mostrar para o mundo que diabetes não limita. Que limita talvez seja o conhecimento, e por isso que a gente está aqui. Assim como a Dani, eu também sou educadora em diabetes,
pela DJ, SBD e IDF. Sou pós-graduada em doenças crônicas não transmissíveis pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E atualmente eu sou mestranda em clínica médica, endocrinologia clínica pela Unicamp. É isso. É muito bom, né? E você tem quantos anos? Tô brincando, mas muito jovem para. Que jovem! Eu tenho 29 anos. Às vezes Pois é. a gente brinca, porque às vezes quando pergunta a idade, gente, eu tenho diabetes tipo 1. Às vezes a gente não sabe o que é que tá perguntando. Mas eu tenho 16 anos de diabetes e 29 de idade. Muito obrigada por se abrir sobre isso. Eu acho muito importante justamente essa vivência, né, de você. E saber, a Maria de Lourdes, me lembro de você no meu curso. Você fez meu curso porque você estava justamente querendo uma vida sem essa restrição, e você já estava vivendo isso. Você queria mais as bases para poder fazer isso com, vamos dizer, ciência, né? Consciência e consciência. Sim. E você me mostrando, eu me lembro, comendo naquele coffee break, aqueles doces, e mostrando, Sofia, olha minha glicemia, tá tudo tranquilo. Eu queria provar que nada me limitava. E por isso eu achei fantástico, né? Então, bem-vinda. E bem-vinda a Aline, que vai se apresentar também, que fez também o curso, junto com a Daniela, vocês estavam juntas. Não, você fez... Não, eu fui da primeira turma online e a Aline foi da segunda, se eu não me engano. Da segunda. E a Anaísa também, que é da mesma universidade, ela fez o curso presencial e ela já me falou de vocês, do quanto a Universidade Federal do Pará era super adequada no sentido de atualizada, Então, fiquei assim com os olhos brilhando vendo vocês fazer meu curso. Então, Aline, por favor, apresente-se. Oi, Sofia. Oi, meninas. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu sou a Aline Reis, também sou nutricionista. Tenho mestrado em neurociências e comportamento, orientado pela professora Daniela, que está aqui também. Ela falou dos profissionais de peso que ela ajudou a formar, né? Desde o início. Tenho pós-graduação em comportamento alimentar pelo IPGF. Fiz o curso da Sofia em 2020, finalzinho de 2020, né? O método Sofia. Estava lembrando aqui que eu fiz a qualificação em educação em diabetes na mesma turma que a Maria de Lourdes, não foi, Maria de Lourdes? Fizemos na mesma turma. Sim, fizemos na mesma turma. E atualmente... É verdade. Atualmente, eu também sou docente da Universidade da Amazônia, atuo como professora de ensino superior, faço atendimentos ambulatoriais e faço parte também do grupo educativo em diabetes tipo 1, que é o DIDIA, que a Dani não falou, mas que ela coordena. Ela esqueceu disso. O currículo é grande, acaba esquecendo alguma coisa. Eu acabei esquecendo. Fui a primeira a falar e engoli. Desculpa, Gedia, desde já. Os estagiários do dia daqui a pouco estão revoltadíssimos mandando comentários aqui. Já vi uns entrarem aqui na live, mas fazemos parte do grupo educativo em diabetes tipo 1, que atua atendendo exclusivamente pessoas com diabetes tipo 1. Meu mestrado foi com adultos com diabetes tipo 1 dentro do grupo e tivemos também outras pesquisas dentro do grupo com psicóloga, com outros nutricionistas e continuamos nesse atendimento voltado muito para a educação, né? Muito para a aquisição de autoconhecimento e fazendo esse sujeito ter o autocuidado no tratamento. Então, muito feliz de estar aqui, porque eu adoro estar aqui falando com a Sofia, ela sabe que eu sou fã dela, né, Sofia? Desde lá da graduação, do início. Foi o livro da Sofia que me fez mudar de rumo na profissional, porque eu vinha da alimentação escolar, e aí eu resolvi entrar e mudei de área, fui para psicologia fazer mestrado com a Dani, e estou aqui até hoje e não me arrependo dessa guinada nesse início de carreira. Obrigada. Nossa, amei. Muito obrigada por estarem aqui. E a gente já preparou esse webinário, conversando,
E uma das coisas que me chamou a atenção desde muito tempo é aquele terrorismo nutricional que a gente vê. Primeiro, vamos dizer, na conversa comum. Não estou falando do profissional de saúde, mas você tem diabetes, você não pode mais carboidrato, você não pode mais açúcar, você não pode mais quase nada de bom, e você tem que viver uma vida muito controlada, porque você tem muito perigo de morrer, perigo de vida, e é um estresse desnecessário. O que a gente vê, infelizmente, é que também tem profissionais de saúde com essa atitude de terrorismo. Então, uma das minhas, vamos dizer, meu ativismo de vida é justamente atualizar os profissionais de saúde para poder atender sem tanto restrição, sem tanto terrorismo. Eu acho que essa questão da diabetes é muito importante escutar de vocês, que são especialistas, como você atendem e onde é que são os erros. Será a gente vai debater sobre... A gente escolheu 4 erros, mas quando a gente estava conversando, estávamos lá mandando... Não vou dizer 1000, porque não chegou a 1000, mas é impressionante a quantidade de erros nutricionais de orientação que a gente vê de profissionais de saúde não atualizado, porque é fato que o cuidado do diabetes, tanto tipo 1 e diabetes tipo 2, mudou. E também parece que também essa prevalência que está aumentando faz que tem um pouquinho de discordância entre as orientações. Mas aqui estamos com especialista, gente que eu confio 1000, tá? E até eles viveram de dentro essa questão, né? Também participem da sociedade, das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu estava muito animada quando vi essas diretrizes, sem saber que a Dani participou. Depois fiquei mais feliz ainda, porque realmente é um show. Então, como a gente está na live, vamos ter somente 1 hora, então eu vou rapidinho nessas questões de erros, porque está todo mundo aqui para escutar vocês sobre esses erros. E gostaria de deixar também à vontade, quem está aqui escutando, de passar perguntas, que a gente vai tentar responder as perguntas no final. Então, vamos lá. Eu vou fazer aquela que vai perguntar, e vocês vão me dizer se é um erro ou não. Eu sei que é um erro, mas eu vou fazer daquela que não sabe, para justamente deixar você responder, e a gente cedeu cada uma decidiu de uma resposta das perguntas que eu vou fazer. Então, são 4 erros. Eu vou lá no primeiro erro, e a Aline que vai responder da melhor maneira que ela pode, e ficam à vontade, Dani e Maria de Lourdes, de acrescentar coisas se você quiser. Então, estou lá perguntando, mas Aline, quando tem diabetes, não é importante fazer a pessoa entrar naqueles alimentos diet, light, tomar adoçante? Será que é uma conduta interessante? Então, vamos lá. Não é obrigatório o paciente fazer uso de alimentos light, diet e de adoçantes. Primeiro, a gente tem que entender o que é um alimento diet light. São alimentos ali que, segundo a resolução da Anvisa, são alimentos para fins especiais. O alimento diet ele é isento de algum nutriente, o alimento light ele tem uma redução de algum nutriente. Só que isso não quer dizer que ele não contém carboidratos, que é o principal preditor da glicemia pós-prandial. O grande X da questão, muitas vezes, que a gente vê no consultório, é aquela pessoa que come alimento diet em grande quantidade, porque é diet, acreditando que não vai alterar a glicemia.
Então, orientar esse paciente que o alimento diet não é obrigatório. Muitas vezes esse alimento ele é inclusive um ultraprocessado, porque para manter ali umas características organolépticas precisa-se acrescentar outros constituintes. O açúcar ele não é só para adoçar, ele tem outras funções também. Então, quando tira o açúcar, além do sabor doce, né, que pode ser ali acrescentado um edulcorante, um adoçante, mas a gente pode perder alguma característica, um derretimento mais na boca, alguma característica que o açúcar vai acrescentar. Então, para tentar manter esse alimento, vamos colocar entre aspas ali, gostoso, a indústria pode acrescentar outros constituintes. E esse alimento pode ser um alimento ultraprocessado, que na verdade é o que a gente vê na maioria das vezes. Então, orientar o paciente que isso não é obrigatório, que não é porque ele é diet ou light, que ele não tem carboidratos, ele tem a isenção de alguma coisa. Isso ainda é importante, né? Eles saberem que essa isenção, eu tenho que comparar esse alimento com o original também, né? Eu tenho esse alimento original tradicional e essa isenção e essa redução é comparado a esse alimento. Então, esse paciente precisa saber ler rótulo. É muito interessante ele saber ler a lista de ingredientes, ele saber identificar se é mais viável ele consumir é melhor para ele consumir esse alimento diet ou um alimento natural um alimento convencional em menor quantidade, E não deve ser, claro, como a gente sabe pelo guia alimentar, não deve ser a base da nossa alimentação. E o adoçante, Aline, o adoçante, será que é obrigatório? Porque a gente vê tanto incentivo a cortar açúcar, todo açúcar é veneno e enfiar e adicionar bastante adoçante na vida do paciente. Será que é uma atitude correta? Não, não é. O adoçante, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, ele não é obrigatório. Ele pode ajudar numa alimentação, diminuindo a quantidade de carboidratos, mas ele não é obrigatório. O que eu gosto muito de fazer na prática é, por exemplo, observar o controle glicêmico desse paciente e se tiver tudo ok ali dentro da meta, se ele sentir falta de algum cafezinho com açúcar ou um suco específico, a gente conseguir delimitar ali uma quantidade pequena, uma quantidade que cabe, convém na rotina dele e no manejo glicêmico dele. Então, a gente observa ali, por exemplo, uma colher de sobremesa, uma colher de chá, isso vai te dar prazer acrescentado no café, melhor do que o adoçante? Porque tem paciente que não gosta de colocar adoçante no café, por exemplo. Eles falam que não fica o mesmo sabor, não fica legal. Então, aí a gente negocia, porque não é obrigatório. É muito mais válido a gente treinar esse paladar, tentar fazer essa redução desse paladar doce, para que ele acostume a alimentos cada vez com um limiar de doce mais baixo, do que ele ficar acrescentando adoçantes, porque cada vez ele vai querer mais adoçantes, Essa papila gustativa vai pedir mais doce, e aí é aquela questão que a gente vê muito na prática, Começa colocando gota e no final já está jorrando. Fala, você pinga ou vira você bisnagada, né, Aline? É uma bisnagada de adoçante. Exatamente. Dentro das diretrizes da NIA, o açúcar pertence a uma alimentação saudável do paciente com diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, certo? Certo. A gente pode tranquilamente incluir o açúcar. Agora, é claro, o excesso, a gente precisa estudar de onde vem essa necessidade de um excesso de sacarose, de açúcar de mesa. E muitas vezes está relacionado a muito essa questão do paladar, acostumado. E assim, a gente precisa trabalhar com as metas pequenas, de curto prazo, como a Aline colocou. Então, ir adaptando gradativamente esse paladar para precisar de menos açúcar, precisar de um sabor menos adoçado artificialmente, A gente ainda vê pessoas, por exemplo, adoçando suco de laranja, suco de abacaxi, que são sucos que naturalmente a gente não precisaria adoçar.
Então, isso é mesmo um trabalho de paladar e que a gente chama de reeducação, né, do paladar, Exatamente. gradativamente. De novo, quem vai ser o protagonista é o paciente, ele mesmo que vai desmamando. Eu achei fantástico ver que o adoçante não é incentivado dentro das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu acho isso muito importante, que estamos hoje numa, vamos dizer, inundação, um tsunami de adoçante na nossa comida. E sem avisar, é isso que me deixa muito, vamos dizer, chateada com essa permissividade da lei, que não obriga o alimento, a indústria, de avisar sobre adoçante ou não. É interessante que nos outros países, quando contém adoçante, está escrito lá na frente. No Brasil não é preciso. Então, estou vendo cada vez mais esses adoçantes, e isso me deixa muito preocupada, né? Então, eu achei esse erro muito importante falar. Muito obrigada, Aline, foi bem claro. E vamos entrar num outro erro. Olá lá, Dani, você está pronta? É aquele erro de acreditar que um paciente com diabetes só se tratar com dieta low carb. Isso é um erro, Dani? Com certeza, Sofia. É um tema ainda polêmico, né? E assim, tem muitos até profissionais, né, que fazem todo um terrorismo em cima disso, né? Que, enfim, que o problema realmente do paciente que tem diabetes, da pessoa que tem diabetes, é o açúcar. E que se tirar totalmente qualquer carboidrato, né, a gente vai ter uma redução das doses de insulina, e, portanto, que essa é a única saída. Assim, é colocado até de uma forma agressiva, né? Muitas vezes, principalmente nas redes sociais, né? Mas o que a gente tem observado em termos de evidência científica é que a gente tem diversos padrões dietéticos que nos conduzem a um controle glicêmico. E alguns estudos sinalizam até que, assim, com perda de peso muito discreta, né? Ou seja, não está necessariamente relacionado à perda de peso em si, você já tem resultados expressivos, né, importantes e, enfim, significativos. E isso inclui diferentes padrões dietéticos, vegetarianismo, dieta do Mediterrâneo, até mesmo algumas dietas que sim, tem algum grau de redução da low carb. É claro que assim, a low carb, ela tem diferentes, digamos assim, faixas de restrição, né? Pois é. Então, assim, você pode tranquilamente reduzir um pouco mais a proporção de carboidrato, né, da sua dieta, e sim ter benefícios. O que a gente precisa estar atento é se restrições muito severas, porque tem alguns grupos que incentivam, por exemplo, uma restrição menos de 30 gramas de carboidrato por dia, que já seria até uma dieta cetogênica, né? Sem acompanhamento próximo, sem a gente ter um sistema de monitoramento da glicemia, assim, né, mais de perto, se isso não traria outras consequências, e eu digo não só clínicas, como hipoglicemias, né, enfim, mas também consequências para o comportamento alimentar, né? Se a gente não traria, por exemplo, aí, incentivando o desenvolvimento de transtornos alimentares, pessoas desenvolvendo uma relação completamente, digamos assim, prejudicial com a comida, né? Porque a gente sabe que muito do controle tem a ver com a relação que a gente tem com a doença, né? E a Maria de Lourdes fala muito sobre isso, sobre aceitar a doença, sobre, né, fazer as pazes com a doença, sobre saber que você não está limitado por ter, né, diabetes. Então, isso precisa ser muito bem discutido, né? Porque quando você desenvolve uma relação difícil com a alimentação, isso se torna muito prejudicial, né? À saúde mental, principalmente. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não pode resumir a saúde ao controle glicêmico, né? Então, saúde é Ótimo. muito mais amplo, né? Um conceito muito mais amplo que precisa ser trabalhado. Então, sim, nas diretrizes tem algumas orientações, assim, né? Sobre como seria essa low carb, vários níveis de restrição, mas as diretrizes são
muito criteriosas, e a gente tem até uma nota técnica que saiu sobre o uso de low carb em pacientes com diabetes tipo 1, né? Que mostra que a gente não tem estudos suficientes para prescrever, principalmente em crianças, né? Com segurança, porque a gente ainda tem, né, dúvidas em relação ao prejuízo ao crescimento, se a gente não vai ter maior prevalência, né, incidência de algumas outras complicações, inclusive incidência maior de hipoglicemia, né? Então, assim, ainda tem que ser feito mais estudos para a gente poder ter segurança para dizer assim, olha, a low carb é segura, principalmente para crianças com diabetes tipo 1. E assim, segura no sentido também, eu não vou desenvolver um transtorno alimentar nessa criança, né? Porque ela vai crescer com um padrão de restrição muito severo, né? Então é uma criança que, será que quando ela for para um evento social, por exemplo, ela não puder comer nem um brigadeiro, né? Assim, nada, ela está totalmente restrita de carboidratos. Como será, né? Porque, assim, existe, claro, uma adaptação fisiológica, né, que acontece, mas até que ponto a gente consegue trabalhar essa questão do comportamento alimentar, né? Que, enfim, inclui essa questão da saúde também. Não sei se a Matheus Lourdes quer complementar. Eu queria só, talvez, dizer que é importante entender que muitas vezes essa low carb, que quer dizer baixo carboidrato, se transforma em no carb, né? Em uma dieta extremamente rigorosa, desnecessária nessa situação. E que pode, sim, até prejudicar a saúde mental, o comportamento alimentar do paciente. Maria de Lourdes, você queria falar? Quero. Adorei o que Dani falou. Acho que a gente não precisa ser 8 ou 80, que é muito a gente vê, né? Se parece que se a gente fala que low carb não é padrão ouro, é porque a gente está sendo contra. E não necessariamente é isso. Na verdade, o que a gente precisa entender é que cada paciente é único. O que é restrição para mim pode não ser para ele. E a gente também, os pacientes, a gente não é só a glicemia, né? O diabetes não é só, a gente não é só o diabetes, por exemplo. Então, não necessariamente simplesmente, mas a glicemia dele tá ótima, tá? Mas como tá o comportamento alimentar dele? Isso é importante. E quando a Dani fala, por exemplo, que a gente não tem, por exemplo, segurança em tudo, é que a gente pode estar até vendo que teve benefícios na glicemia. Mas a gente não tem pesquisas, por exemplo, nível de evidência A, grandes, mostrando, por exemplo, se não vai atrapalhar o crescimento. A gente não tem. Mas estou ouvindo que para a glicemia dele tá ótimo e não está atrapalhando o comportamento alimentar dele. Desde que esteja com acompanhamento, né, de um nutricionista que tenha comprovado a área de atuação no diabetes, ele pode ter. Ele pode ser acompanhado e pode fazer essa e pode ter a escolha nutricional dele, né? A estratégia. O que a gente prega, na verdade, é que para não fazer de maneira solta, não achar que precisa fazer de qualquer forma, porque tem pessoas que já têm um controle glicêmico muito bom, mas por dizerem, tem que ser low carb, às vezes acaba mudando, sem necessidade, fazendo de qualquer forma e podendo ter prejuízos, como na atitude psicológica. A gente tem que lembrar que a gente não é só aquele número ali. Então, eu achei perfeita a colocação que a Dani falou. E ótimo. Na prática, a gente vê isso mesmo. Então, vou já entrar no terceiro erro que eu vou perguntar. Será que, então, dentro desse raciocínio da pessoa que tem diabetes, será que pode colocar proteína e gordura à vontade, que tem um pouquinho a ver com essa visão do low carb, da cetogênica? Será que, por ser um paciente com diabetes, ele pode colocar dentro da alimentação dele a quantidade muito maior de proteína e de gordura? E será que é isso um caminho? Aí vocês ficam à vontade. Maria de Lourdes? Só um pouquinho, a gente está complementando, só para complementar já que eu estava falando. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa entender que existe o lado do benefício e pode existir o lado do malefício. E isso pode existir com qualquer nutriente, qualquer um. Então, porque às vezes a gente tá tão carbofóbico, tá com medo do carboidrato, que às vezes a gente acha que outro nutriente pode não ter nenhum malefício. Só que, na verdade, a gente pode ter malefício com excesso do carboidrato, pode ter com excesso de proteína, pode ter com excesso de gordura. E hoje a gente vê muitas pessoas
pregando o low carb com o excesso mesmo de proteína. E o excesso de proteína pode existir. Eu não estou dizendo que a gente não pode comer mais proteína, mas o excesso, que isso vai ser individual para cada pessoa, e aí só o Nutri que acompanha cada paciente para dizer o que é excesso para você, ele pode ser prejudicial, sim. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender e ser criterioso, que o excesso, ele pode existir com qualquer nutriente, seja carboidrato, proteína, gordura, qualquer um, e até com os micronutrientes. Então, existe o lado positivo, né, ali, que a gente precisa atingir aquele limite, por exemplo, precisa atingir ali nos micronutrientes, mas existe também um limite tóxico, por exemplo. Então, a gente precisa só ter cuidado com isso, que a gente não precisa ser 8 nem 80. Cada nutriente, ele tem a quantidade necessária para a gente se manter nutrido. Sensacional. Aline, você quer falar alguma coisa sobre tanto o low carb quanto essa questão de proteína, gordura, à vontade, tanto faz quanto você come? O importante é cortar o carboidrato, que não é o que a sociedade brasileira está dizendo, né? Eu acho que é interessante a gente pensar também que existem 4 eixos no tratamento do paciente com diabetes, né? Não é só alimentação. A gente tem a monitorização glicêmica, a medicação, a atividade física. Às vezes parece que é sempre a alimentação. Só a alimentação que vai importar. Né? E não, se você tem uma medicação que não está funcionando bem, se você não faz atividade física, se você não monitora a sua glicemia antes e depois da refeição, e você não sabe como esse alimento, né, seja esse excesso de carboidrato, esse excesso de proteína, está comportando, está influenciando na sua glicemia, pode não ser alimentação. Né? Pode não ser esse o foco. Então, a gente tem que olhar também, eu acredito que olhar o tratamento como um todo. Né? Antes de pensar, talvez, ali, vamos restringir mais o carboidrato, vamos olhar para o resto. Como é que está a sua glicemia depois de cada refeição? Será que não é ali uma refeição específica que está com uma quantidade de carboidrato alterada, que a gente pode manejar melhor? Legal. O café da manhã, talvez, que às vezes é mais difícil de manejar o café da manhã, por conta do fenômeno da UVC. A gente sofre. Né? E assim, só complementando, Aline, a gente precisa lembrar que, inclusive agora a gente já tem alguns estudos sobre contagem de proteínas e lipídios, porque em alguma proporção esses dois nutrientes também são convertidos em glicose, né, meninas? Então, assim, não vai ser o mesmo impacto logo após, né, 15 minutos até 2 horas depois, que é o que a gente costuma ver, dependendo se você tem refeições mistas, enfim, o tipo de carboidrato, mas daí a 3, 4 horas, você pode sim ter um pico de glicemia, né, quando a sua dieta ela tem um excesso, como vocês colocaram bem, né, de proteínas e carboidratos. Então, vejam como você cortar carboidrato e aumentar a proporção de gordura e lipídios não garante absolutamente o controle glicêmico. Então, também é preciso estudar, inclusive, como a Aline bem colocou, qual a medicação, qual é o tipo de insulina que você está usando, inclusive até dependendo da estratégia, se sim o paciente fala, olha, eu me adapto muito bem com a low carb, quero fazer essa estratégia, às vezes ele precisa voltar assim no endócrino para ele fazer um ajuste, né, da insulina que está prescrita, porque o tempo de ação vai ser diferente, né? Se ele faz uso de bomba de insulina, a Maria de Lourdes pode, né, falar melhor que eu, porque ela é instaladora de bomba de insulina. Então, é preciso fazer esse ajuste, né, para que você tenha uma ação da insulina naquele tempo específico para a proporção de nutrientes que você tem na dieta, né? Então, assim, aparentemente, o que me passa é que acaba sendo muito mais fácil você dar orientações gerais, do tipo, não coma nada de carboidrato, que você vai ter o controle, e depois lavar as mãos, né? Falar, olha, se você não tá com uma hemoglobina glicada boa, é porque você não está restringindo o suficiente. Então, não funciona assim, definitivamente, né? Muito importante. Nossa, e aí você me trouxe o gancho para a última pergunta que eu vou fazer para a Maria de Lourdes, que é nossa especialista aqui, justamente sobre mais contagem de carboidrato. Será que é somente para diabetes tipo 1, Maria de Lourdes? Vamos lá. A contagem de carboidratos, ela é uma estratégia nutricional, né? Nada mais é que a interação, principalmente, entre o medicamento e o alimento. Então, com esse conceito, a gente entende que ela pode e deve ser utilizada por qualquer paciente que tenha diabetes. Vou dar um exemplozinho. Se vocês comerem, por exemplo, um pão no café da manhã, vai sair uma quantidade de insulina do corpo de vocês.
Mas se amanhã vocês resolverem comer 2, provavelmente vai ser o dobro de insulina. Então, por exemplo, como é que eu ou algum paciente, por exemplo, que utilize, vamos começar pela insulina. Insulina rápida ou ultra rápida, que é a insulina que a gente usa para comida. Travou. Se a gente... Voltou, Sofia. Voltou. Então, vamos lá. Ok, voltou. Voltou. Gente. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, se a gente acaba mudando essa quantidade de carboidrato, por exemplo, de um dia para o outro, numa mesma refeição, já que as medicações são prescritas por refeições, a gente sempre olha blocos de horários, a gente precisa entender que a gente precisa seguir uma alimentação parecida quando a gente compara um dia com o outro na mesma refeição, porque eu vou estar dando a mesma quantidade de medicamento. Se o paciente ele utilizar insulina rápida ou ultra rápida, essa contagem precisa ser mais precisa, essa interação precisa ser mais precisa, já que a insulina vem de fora para dentro. Se o paciente ele utiliza só comprimido, por exemplo, ou então só uma insulina basal, provavelmente ele ainda produz alguma coisa de insulina. Então, se você come um pouquinho a mais, o seu pâncreas vai jogar um pouquinho a mais de insulina. Se você come um pouquinho a menos, seu pâncreas vai jogar um pouquinho a menos de insulina. Então, ele vai ainda ter esse mecanismo um pouquinho. Só que qual é o problema? Se você sempre for forçar um pouquinho para mais e jogar sempre um pouquinho a mais de insulina, o seu pâncreas, possa ser que acabe defasando a capacidade dele de secretar insulina e você acabe avançando nas medicações até chegar na insulinização plena mesmo. Então, a contagem de carboidratos, ela serve tanto para a gente ter esse ajuste na glicemia, né, para ter interação entre o medicamento e o alimento, mas também na tentativa, caso você ainda produza alguma coisa de insulina, de não defasar essa capacidade de secretar insulina. E aí a gente tem 2 tipos de contagem. A gente tem a contagem por equivalência. O que é que significa isso? Medicamento fixo e carboidrato fixo, ou então a faixa de carboidrato, se for um paciente que ainda produz alguma coisa de insulina. E aí nessa contagem a gente pode utilizar para todos os tipos de diabetes, tá? E na contagem grama por grama, outro tipo que a gente tem, é quando o paciente ele consegue alterar essa dose de insulina rápida ou ultra rápida quando ele utiliza. Então, só pode ser utilizada para pacientes que utilizam insulina rápida ou ultra rápida. E aí, a depender da quantidade que ele consuma, vai jogar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E só para finalizar, pegando o gancho que Dani falou sobre a contagem de proteínas e gorduras, imagine que o paciente ele não sabe contar carboidrato direito. E aí, se você pega e joga ele para ele tem que fazer uma cetogênica, imaginem, ele vai aumentar muito a proteína, que aí vai ter um 30% a 60% de impacto na glicemia dele, né, de 3 a 4 horas. E a gordura de 10%, alguns artigos mostram 30% aí de 5 a 6 horas. Então, ele vai precisar contar proteína e gordura. Se ele não sabe ainda contar carboidrato direito, como é que ele vai contar proteína e gordura, que é algo bem mais complexo? Então, vejam, ele não vai conseguir o controle glicêmico, talvez ele tenha até uma probabilidade muito maior de causar estresse, de causar exaustão no tratamento, porque ele não vai conseguir chegar no sucesso do tratamento dele. Então, é aquilo, não existe uma estratégia única, um padrão, né, no diabetes. Existe o melhor para o nosso paciente naquele momento, porque a gente também muda ao longo da vida. Eu acho sensacional, porque esse cálculo de carboidrato pode se aparentar a uma dieta restritiva ou muito rígida de cálculo, mas o lindo é justamente ensinar o paciente que é o contrário, é para ele saber meio que dançar com essa questão, de ter essa flexibilidade. Então, quando é bem passado, vamos dizer, para o paciente, é um ganho de liberdade fantástico. Né? Eu acho que vocês têm essa experiência dentro do consultório de vocês. Sim, sim. É muito legal ver quando o paciente observa que ele pode comer banana, ele pode comer arroz, mas que ele tem que regular ali. E como que ele substitui esse arroz por um macarrão, esse arroz por um purê, por uma macaxeira, essa banana por morango. E aí eles começam a perceber que alguns alimentos ele vai poder ali comer uma quantidade um pouco maior. E talvez quando ele estiver com um nível de fome maior, ele precise comer esse alimento, porque vai ser um volume até maior. E os alimentos que têm mais concentração de carboidratos, ele vai poder comer uma quantidade menorzinha. Então, se ele estiver com muita fome, talvez não seja ali a estratégia mais legal para ele comer esse alimento.
Então, ensinar isso, e quando ele começa a perceber e ver isso na prática, é muito legal. É muito fantástico. Muito, muito bom. É um grande prazer, né, tê-las comigo. A gente já fez um workshop juntos em fevereiro, tudo foi gravado. E hoje estamos abrindo, então, uma nova turma, que vai ser um pouquinho diferente, vai ser as gravações que foram feitas lá durante o workshop, ou seja, uma parte do curso vai ser gravado, e é bem interessante, tem 8 horas de gravação, e a gente entrou nas, vamos dizer, atualizações da questão do diabetes, com os critérios diagnósticos, todo tipo de diabetes, está tudo bem explicadinho pela Mariana, que é uma endocrinologista que foi muito simpática, bem alinhada conosco, apesar de não ter feito o método, Sofia. Mariana, estou te esperando, tá? Ainda. E ela trabalha bastante com a Maria de Lourdes, então eu acolhi de braços abertos e, de fato, ela fez uma aula fantástica, né? São 2 horas imperdíveis. Tem também as aulas da Dani sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira, bem explicadinho também, e da conduta nutricional e adesão ao tratamento. Tem também 1h30 de Aline falando de aconselhamento nutricional, da entrevista motivacional, porque, de fato, todas essas habilidades de comunicação, elas são muito importantes para o profissional saber lidar com essas orientações, não se colocar como capitão da pessoa, mas sim como aliado, ou seja, empoderar o paciente, que eu acho fantástico. Eu imagino que vocês, trabalhando dessa forma, assim, não podem mais trabalhar de um outro jeito, porque quando o paciente se empodera, ele não somente ele se sente mais confiante, mas ele ganha saúde, né? É uma saúde também mental, não só a saúde física. A Aline também falou um pouquinho dos transtornos alimentares no diabetes, porque como a Dani evocou rapidamente, mas esses low carbs, essas dietas cetogênicas muito restritivas, elas podem despertar transtornos alimentares, a gente tem que ter muito cuidado. E o último bloco, que foi com a Maria de Lourdes, em uma oficina de contagem de carboidrato, explicando como fazer esses cálculos e como apresentar para o paciente, mas também alguns casos clínicos. Então, são 8 horas gravadas e a gente vai também, nessa nova turma, ter 2 encontros no sábado de manhã, das 8h30 meio-dia, ao vivo, no Zoom, onde a gente vai justamente fazer essa oficina de novo, de cálculo de carboidrato, porque nada melhor do que fazer no papel, em prática, para entender, né? E com toda a possibilidade de perguntar e de ficar aprendendo, né? Com orientações da Dani, da Maria de Lourdes e da Aline, e também com casos clínicos que a gente vai trazer para fazer os alunos desse curso se questionar e se perguntar sobre como que eu trataria esse paciente, como eu faria com um paciente que vem com essa queixa no meu consultório. Então, é um curso que vamos abrir hoje, né, vai começar daqui, na verdade, a gente vai fazer 2 encontros ao vivo, como falei, dia 4 e dia 11 de dezembro. Parece que está longe, só que não, hein? A gente está muito perto. Essa semana ainda, vocês têm bastante atividade com o mês do diabetes, hein? Tem o congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. Talvez, Dani, você quer falar um pouco sobre isso. Eu vou só
anunciar os preços, que o Pierre me deu tudo, que eu sou... tem a possibilidade de pagar à vista. São 16 horas de curso, com um preço que a gente... não preciso olhar. Um preço à vista de 495, ou seja, no cartão sai R$550 e você pode pagar 2 vezes. Então, é um preço de amigo e também tem um desconto para quem é do método Sophie, ou seja, a gente sempre acolhe com de braços abertos todo mundo, mesmo pessoas que não estão capacitadas no método Sophie, porque pode ser uma chance de ter um novo olhar sobre diabetes. Claro que esse curso não vai te capacitar em especialista, mas pelo menos ajudar você a saber lidar com o paciente que chega no consultório e saber orientar quando precisa, justamente, para um especialista. Então, é um curso, acho, muito interessante para quem está querendo se atualizar sobre essa questão. Então, Dani, pode falar sobre o congresso também. Meninas, aproveitam, não sei quanto tempo nossa live vai demorar, mas aproveitam se tem algumas notícias para passar, porque estamos juntas na mesma luta, para um atendimento com ciência e consciência, onde o paciente ganha saúde e não perde saúde. Obrigada, Sophie. Eu queria só, então, convidar todos, né, que puderem participar do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que vai acontecer de 24 a 28 de novembro, semana que vem já. Ele é 100% online, né? Então, assim, a gente tem alguns temas bem interessantes. Eu vou dar uma palestra sobre como preparar o paciente que fez cirurgia bariátrica, que tem diabetes, né? Que fez cirurgia bariátrica para a gestação, né? Que ainda é bem complexo, bem discutido. Enfim, tem outros vários temas interessantes, uma mesa só sobre padrões dietéticos, que eu também estou na coordenação da mesa, enfim, outros vários temas bem atuais e, enfim, que a gente precisa ainda discutir. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu convido a todos, né? Queria só concluir agradecendo muito esse momento, a oportunidade, e convidar todos vocês a fazer o curso, né, do Método Sophie em diabetes, né, para que a gente possa, então, trabalhar de maneira menos terrorista, menos restritiva e entender como é que a gente pode fazer isso, deixar o nosso paciente mais autônomo, né, fazer com que ele tenha, né, essa capacidade de autocuidado, autogerenciamento, sem que a gente precise fazer abordagens terroristas ou extremamente restritivas, né? E, enfim, agradecer muito, dizer que eu estou muito feliz dessa parceria. Obrigada. Muito obrigada. Meninas, vocês também vão participar do congresso, imagino. Sim, participar do congresso. Eu gostaria de convidar todo mundo a fazer o curso. Lembrar que nós temos 17 milhões de pessoas vivendo com diabetes só no Brasil. É muita gente que precisa de um atendimento especializado e humanizado, né, de profissionais que olhem muito além da glicemia, muito além do carboidrato, que saiba ali negociar e estruturar, né, um bom tratamento para que essa pessoa tenha qualidade de vida, não tratar a doença, né, mas tratar o indivíduo, para que ele tenha qualidade de vida e autonomia. Acho que uma das nossas grandes missões aqui como profissionais é isso. E o curso, ele vai ajudar vocês desde nossa primeira turma, né? Vai ajudar a começar a ter essa visão, como trabalhar. Eu lembro na primeira turma que nós trouxemos alguns protocolos na entrevista motivacional. Isso já ajuda muito a como falar com o paciente, como lidar com o paciente. E também convidá-los a seguir o grupo educativo em diabetes tipo 1, que é @gdia.fpa, que é o nosso... Legal. Você vai me passar, vou colocar nos comentários aqui. Sim. Acho que temos estagiários. Já marcaram, aqui, inclusive, aqui, viu? Porque quando o Dani esqueceu do G-Dia, já teve gente que botou aqui já botaram a roupa. Foi.
Mas colocaram Ah, errado. perfeito. Foi a Jane que colocou errado. Ela colocou @gdia. É @gdia.fta. Tá? Ah, você vai corrigir. Isso. Nós atendemos apenas pacientes que moram no Pará. É um atendimento gratuito. Temos uma equipe de nutricionistas e um psicólogo, uma psicóloga, e o atendimento ele é feito atualmente atendimento online. Né? Mas queria convidá-los. Nós temos muitas postagens, sempre trazendo muita ciência. A gente se preocupa muito com isso nas nossas postagens. Qual é a referência que a gente usa, como que a gente fala com as pessoas, porque acreditamos que essa informação nas mídias sociais ela é muito importante. A gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. Então, o GD ele tem uma responsabilidade muito grande em como que a gente passa essa informação. E muito obrigada, Sofia, pela oportunidade de estar aqui, novamente participando do curso e nessa live. Muito obrigada. Maria de Lourdes. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, né, hoje, tiveram esse tempinho para escutar um pouquinho a gente. Obrigada, Sofia, pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, meninas, também. Eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que têm a mesma missão, que temos pensamentos, ideias parecidas. Isso eu acho que fortalece e me deixa mais feliz de continuar. E eu acho que talvez esse seja o que a gente quer mesmo passar no curso, né? De ter, porque quando é uma pessoa só, é uma pessoa só. Mas quando a gente vai aumentando essa rede, a gente consegue ajudar mais pessoas. Que é como a Aline falou, é muita gente. A gente não consegue dar conta, a gente quer vocês. Então, a gente quer vocês fazendo o curso junto com a gente. E só para complementar o que Dani falou sobre o congresso, quem também for familiar, né, de algum paciente, também esse ano está aberto, né, para familiar e para paciente. Então, ele também pode se inscrever. É um congresso totalmente inclusivo. E eu também vou estar lá no congresso, vou estar palestrando no dia 27, justamente na mesa para pacientes. E vou estar falando um pouquinho sobre os distúrbios alimentares. Então, aguardo vocês também. E qualquer coisa, já sabem, né? A gente ama diabetes. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente, que a gente está à disposição de vocês. Muito obrigada. E a gente espera você no curso, porque o curso vai ter, assim, 2 encontros ao vivo, a mais dos 8 horas de curso já gravado. E já que eu vejo que a live não está... Agora passa, de uma hora, consegue passar. Depende, não? No meu centro, no casa, ele, de repente, me deu... Então, tá tudo se modificando e às vezes a gente tem surpresas ruins, como, por exemplo, como YouTube, Vimeo. Tem uma pergunta da Mariane Carvalho que fala: meninas, então, na prática, um paciente que está dentro das metas poderia utilizar o açúcar em todas as refeições? Claro que em pequenas quantidades. Ela não acredita. Ou seja, ela tá querendo escutar de novo de vocês. Pode confirmar? Eu acho que Dani é a melhor pessoa para falar isso, porque ela vai responder exatamente pegando aquela tabelinha da diretriz e falando o percentual que é. Como ela quiser dividir a paciente, né? Ela divide. Mas, né, eu acho que Dani é a melhor pessoa para falar isso. Isso. Então, a gente tem aí, né, essa oportunidade de ter 5%, né, desse VET destinado à sacarose. Mas é como a Maria de Lourdes fez a introdução, né? Então, a gente precisa saber dividir isso ao longo do dia, né? E, assim, essa questão de todas as refeições, assim, eu entendi a pergunta e ela, né, foi bem clara, mas só para reforçar, né? A gente também precisa entender a necessidade de ter açúcar de mesa, né, em todas as refeições. Por que será, né? Então, será que esse paciente está comendo muito produto industrializado, enfim, em detrimento de alimentos in natura? A gente recentemente teve aceite de um artigo, né, Aline, sobre cozinhar. A gente fez uma pesquisa online durante a pandemia e a gente encontrou essa associação, pessoas com adultos, né, com DM1, com diabetes tipo 1, que cozinhavam, que aumentaram, né, o hábito de cozinhar, ou mantiveram esse hábito de cozinhar durante o isolamento social, eles tiveram um melhor perfil de qualidade. Que bacana! Comiam mais alimentos in natura, minimamente processados. Então, essa é uma ótima forma, por exemplo. Acho que caiu a internet.
Mas aí eu vou... Tocou em um dos segredos da Sophie, né? Então, Olha, a Dani tá no escuro agora. Tá escondida. voltando. Mas Tá isso precisando vale um bastante post. de- Vale. Dani tocou nos segredos da Sophie. E vamos adiantar. Tem uma pergunta da Rosa, não sei como vocês vão responder. Quantos gramas de carboidratos é permitido ao diabético por dia? Diabético de tipo 2. Veja, isso é muito subjetivo, né? Porque, na verdade, primeiro vai precisar ver qual a melhor estratégia nutricional para essa pessoa, né? Primeiro a gente vai entender qual a melhor estratégia nutricional para essa pessoa. E aí, o ADA, inclusive, já falou desde 2019 que não existe um percentual, né, único provenientes das calorias provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras, por exemplo. Então, a gente vai precisar entender quem é esse paciente, qual é a melhor estratégia nutricional para ele, e a partir desse percentual é que a gente vai calcular essa quantidade de carboidrato. Uma dica. Glicemia é algo pontual. A Aline está introduzindo um pouquinho sobre isso, dizendo que às vezes, tá sendo hiperglicemia só em uma refeição, por exemplo. Então, como glicemia é algo pontual, às vezes, mais do que interessante você ver o dia todo qual é esse percentual de carboidrato, às vezes você olhar por refeição, se ele está tendo pico de glicemia por refeição, seja algo mais inteligente do que se ficar preocupado se ele está fazendo low carb ou não está fazendo low carb, por exemplo. Qual a quantidade de carboidrato total do dia? Olhe por refeição, porque glicemia é algo pontual. Então, olhe a refeição antes e 2 horas depois que é a pós-prandial. Monitore isso. E aí você vai entender melhor qual vai ser a estratégia para você fazer. Acho que nas discussões de caso, né, acho que a gente vai conseguir mostrar melhor como é que você consegue observar isso em cada paciente. Excelente. Porque é a pergunta da Mariane Carvalho. Você respondeu. Então, com certeza, venha fazer o curso, porque essas perguntas, elas são super bem respondidas dentro dos estudos de caso. A Fraga Alves Pinto está dizendo, não sei se é homem, Rafael ou uma Rafaela, concorda com você, dizendo até porque excesso de gordura pode aumentar a resistência à insulina, de fato. Né? Então, aquela cetogênica, aquelas situações extremistas, em geral, não são saudáveis, não é o caminho da saúde. Se for saturada, né? Porque às vezes as pessoas também esquecem que existem vários tipos de gordura. Né? Vou colocar carboidrato e acaba colocando muita gordura saturada, por exemplo. Será que essa troca está sendo bem-vinda? Boa. Muito bem. Vamos encerrar aqui antes do Instagram cortar. Vocês já convidaram para o congresso. Gostaria muito de agradecer. Foi um presente de aniversário ter vocês. Estou muito animada porque eu quero trazer esse novo olhar, esse cuidado, essa ajuda ao paciente a ganhar autonomia no tratamento. A gente chama isso de também educação terapêutica, que é, de fato, muito mais eficiente no ganho de saúde do que qualquer papel super rígido. E essa parte mais, assim, especialista do diabetes, eu não posso me colocar, mas eu posso convidar especialistas. Então, muito obrigada de ter respondido logo desde o início. Vocês estão sempre presentes. Muito obrigada. E a gente vai fazer mais uma turma. Isso com uma alegria muito grande, porque realmente ver outros profissionais querendo trabalhar dessa maneira é muito gostoso, né? Porque quem ganha, na verdade, é o paciente. Né? Então, se vocês querem dar uma fechada, a gente vai encerrar aqui. Então, boa noite, bom congresso para vocês, boas palestras. Obrigada. Tchau, meninas. Então, obrigada, Sophie. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau. Obrigada, meninas. Beijo. Bom final de semana.